Canais de aquisição. Pô, canais de aquisição é maravilhoso, adoro isso aqui. Da onde vêm seus clientes hoje, gente? Quais são os canais? De onde você obtém seus clientes? Tem um monte. Tráfego pago, vendedor interno, vendedor externo, grupos de network, eventos, site, marketplace, campanhas. Tem uma porrada de potenciais canais. Quais são os seus e como eles performam? Quais são os números? Não basta a gente ter um monte de canal. A lógica de canal é o seguinte, poucos e bons. João, eu tenho 8. Todos eles funcionam? Funciona. Ótimo, maravilhoso. Vamos para o 9. Qual que está faltando? Mas assim, poucos e bons. Não é sobre ter 10 canais, é sobre ter... Quantos canais tem hoje? Tenho 2. Funcionam bem? Não. Então vamos arrumar esses 2. Está faltando algum canal? De repente tem alguma bola que está pingando ali. Eu vou dar um exemplo para a indústria e para serviço também. Gustavo também, na nossa conversa aqui, falou sobre isso em algum momento. Parceiro. A gente subestima parceiro porque a gente não sabe fazer parceiro direito. A gente acha que parceiro é o cara que tem sinergia com o nosso negócio e eventualmente vai indicar a gente. Isso funciona? Funciona. De vez em quando funciona. Por que você fala de vez em quando? Porque não tem previsibilidade, não tem volume, não tem acompanhamento. Assim é gostoso ser parceiro. Ó, você gostou da minha solução? Você gostou de tudo que eu falei aqui? Ó, pra você me indicar, eu te dou um X% aqui. Legal? Puta, adorei, legal. Nunca mais falamos, ele não sabe o que está acontecendo. Esqueceu de mim. Ele faz mais 10 eventos desse aqui semana que vem. Uma boa rede de parceiro, onde eu tenho critério para selecionar quem são. Eu treino esse parceiro. Não formalmente, né? Se é um cara empresário, eu não vou pegar o cara e botar numa sala, mas explico minha solução, desenvolvo um relacionamento, eventualmente trago esse cara mais para perto. Tem um mimo, tem uma questão, parceiro é que nem cliente, conexão e confiança. Parceiro é que nem cliente, cara, conexão e confiança. Não acha que você conversou uma vez, acabou, conversou 2, 3 vezes. Bons parceiros, um bom canal de parceiro muda jogo. Eu vou mostrar case aqui, não é acho que assim funciona. Funciona muito para a indústria, para serviço. Parceiro é meio que obrigação, tem que ter esse canal. Parceiro tem compromisso. Hã? Parceiro tem que ter compromisso também. Parceiro tem que se comprometer, cara. E se não comprometer? Não é parceiro, é um cara que pode indicar, legal pra caramba, tá tudo certo. Mas assim, não é parceiro, eu não vou tratar ele como parceiro. E tanto é como cliente que eu tenho que qualificar esse cara. Não é todo mundo que quer ser parceiro que vai ser parceiro, ele tem que ter. Assim como eu olho para cliente e fico procurando o ICP, qual que é o meu cliente ideal? Qual que é o meu parceiro ideal? Aquele perfil, com aquela especialidade, com aquele grupo de networking de clientes que funciona melhor e que tem um potencial maior de me indicar. E até do perfil mesmo. Às vezes o cara tem potencial, tem sinergia, mas é um cara que não bate contigo, tudo bem também, não tem perfil próximo. É que nem cliente. Canais de aquisição falando, processo de vendas. Processo de vendas é o seguinte, da hora que levantou a mão até a hora que fechou, são as etapinhas. As etapinhas que a gente vai conduzindo. Esse é o processo. Tem que ter um para cada canal, porque os canais são diferentes. Ah, João, não é tão diferente. É assim. Quem já fez tráfego pago aqui? Quem é casado aqui? O que tem a ver, né? Tráfego pago é Tinder, velho. Tráfego pago é ruim? Não, é bom. É bom, tem um monte de casamento que sai de Tinder, só que tem uma característica. Muito volume de lead, muito volume, qualificação menor. Eu tenho que garimpar mais para achar o ouro. E acha, tá? Mas tem essa característica. E networking? Isso aqui é um funil de networking. Vim nesse evento, trocar um cartão, trocar uma ideia, qual que é a característica? Mais qualificado. E o volume? Menor. É um date. É um date no restaurante. É uma outra dinâmica. Então é um outro canal, são formatos diferentes. O processo é diferente. Eu não vou tratar um lead de internet do jeito que eu vou tratar o Eric se a gente for tomar um café depois. Eu não vou tratar igual. Ah, mas o Eric levantou a mão no Instagram, ele vai ser tratado de outro jeito. Vou fazer umas 2, 3 perguntas lá para entender se o Eric faz sentido a gente pôr energia nele. É negócio, gente, não é amizade. É negócio. Para cada canal tem que ter um processo. Perfil de cliente. Estava falando sobre perfil de cliente com o Gustavo aqui também. Perfil de cliente é o seguinte, pô, a gente escuta falar de ICP, né, de PCI, perfil de cliente ideal, Ideal Customer Profile. É importante esse negócio? Fundamental, porque isso dá a direção. Se eu entendo quem que é o meu melhor cliente, o cliente que me paga melhor, o cliente que me dá menos trabalho, do sonho, eu miro nele, eu vou mirar o canal de aquisição que faz sentido, é o canal de aquisição que chega nesse cara. O processo de vendas tem que ter o linguajar voltado para este perfil. João, me dá um exemplo. Eu vendo para indústrias e empresas de serviço. Meus principais produtos são indústrias e empresas de serviço.
Adianta eu me posicionar, fazer criativo, colocar vídeo no Instagram explicando para o vendedor como é que ele maneja uma objeção? O que eu vou atrair se eu faço isso no Instagram? Eu vou atrair vendedor. Então, quando eu tenho ICP, eu sei que eu quero atingir, a comunicação é nessa direção, o canal é nessa direção, tudo vai nessa direção, então é super importante. Pessoas. Pô, pessoas então não é importante? É super importante. 2 dimensões, inclusive. Dimensionamento, quantidade de pessoas adequada e o perfil de pessoa. Às vezes a gente tem um vendedor lá que está 7 anos na empresa. Pô, é o que mais vejo. Tudo que é indústria que eu atuo, tem lá vendedor com 13, 15 anos de empresa. Tem que demitir? Não. Mas tem vendedor que está lá porque herdou a carteira, a pasta do pai. Tem isso, cara, tem isso. Não vou perguntar se tem caso aqui, mas assim, tem vendedor que é vendedor por acidente, então tem que ter perfil. E vender também não é uma coisa só. Hoje, se a gente for pegar nomenclaturas novas, recentes, né? O cara que prospecta e que vai caçar cliente, né, o tal do SDR, ele tem uma habilidade meio de caçador, de garimpeiro. É diferente da habilidade do cara que pega esse lead aqui e fecha, e vai até o final para fechar, que tem sente o cheiro de sangue, vai para cima para converter, são habilidades diferentes, é tudo vendedor, tem habilidades diferentes. Então, a depender do que eu quero, a depender do perfil daquilo que eu preciso vender, eu preciso de um perfil específico, entende? Faz sentido isso aqui? Sim. Rituais. Pô, vou mostrar um case ali que vocês vão chorar comigo. Rituais. Como que essa equipe se acompanha? Como é que essa equipe olha para os seus números, com que frequência e para quê? Isso aqui é muito simples, fundamental, isso aqui muda jogo. E por último, ferramentas. Isso aqui, mas se eu não... Cara, eu que vendo serviço, que é um lead, uma qualidade de lead maior, mas um volume menor, eu a partir de 5, 6 clientes que eu estou tratando ao mesmo tempo, porque a gente não trata, né, superficial. No meu ticket a gente precisa tratar com cuidado esse lead. Mais de 5, 6 a gente se perde na missão, que dirá seu vendedor com 30, 50, 100 clientes. O que você acha que acontece se ele não tem uma ferramenta para se organizar? Um CRM, um Trello, qualquer coisa que seja. Não precisa ser o CRM. O ideal é um CRM funcional, que funcione e tal, mas assim, minimamente. Se eu tiver que perguntar para o vendedor, cara, o que está acontecendo com tal cliente, assim, assado, ele não tiver isso registrado em algum lugar, está tudo errado. Se eu tiver que perguntar, essa é a visão, tá, gente? Essa é a visão. O ideal é que o líder não tenha que perguntar. É que o líder acesse a ferramenta e veja como é que estão as coisas. Quem são os clientes que estão com proposta? Em que pé que está? Quais estão mais próximos de fechar? O ideal é que eu não tenha que perguntar. Eu vou falar com o vendedor para quê? Para ajudar, para acelerar, para botar uma pressão, para botar um estímulo, uma campanha, para entender onde é que ele está enroscando e ajudar. Mas assim, para saber de cliente, eu estou perdendo tempo. Deveria estar na ferramenta, a gente deveria ter visibilidade disso. Claro, vai lá, William. Em que momento aqui você fala da questão da guerra de preço? Você entrar numa guerra de preço. Ótimo. Nossa, animal a pergunta. Boa. Preço entra onde? Onde? Na nossa metodologia entra em produto. E aí você está lidando com concorrente. Então, é uma inserção das duas coisas, mas eu estou olhando concorrente. Agora, preço é uma ciência à parte, é maravilhoso isso, porque pega o seguinte, né? Quando a gente fala de guerras de preço famosas, você tem um caso... Você vem na indústria, William? Não. Sabe, né? Carrefour, Europa, França, o caramba. A gente tem casos históricos assustadores sobre guerra de preço, que é basicamente assim, você pega um açaí e um atacadão. Eu quero vender mais, baixa preço. Vai um açaí, abaixa um pouco mais, atacadão abaixa um pouco mais. Aconteceu um negócio desse na Europa, meados dos anos 80, e as duas maiores redes mundiais tiveram um prejuízo histórico, quase quebraram. Assim, por guerra de preço. Isso é para dizer que a moral da história não é para brigar de preço? Não é isso. Isso aqui é para dizer o seguinte, preço tem estratégia. Quem briga em preço é porque, de duas uma, ou vende commodity, e se vende commodity não tem como eu fugir disso, ou então não foi bem sucedido em mostrar a percepção de valor. Ou ele não tem produto. Ou ele não tem produto, mas você concorda comigo que tem um monte de produto ruim vendendo pra caceta? Olha que merda. Eu gosto disso? Eu não gosto, mas é fato. Então, eu tenho um produto bom, ótimo. Eu tenho um produto ruim, vende também, velho. Se souber o que está fazendo, vende também. Por isso que no começo eu falo, você acha que é produto? Ter uma boa esteira, estratégia de portfólio vai te ajudar pra caramba. Mas você não precisa ter o melhor produto, não. Precisa ter produto, qualquer um que seja. Não precisa ter o melhor. Não precisa ter o melhor. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a estratégia de preço, precificação vai entrar muito no nosso processo aqui para gerar valor. Vou dar um exemplo prático para vocês, para não ficar tão na viagem aqui, tá? Nós temos uma empresa hoje de Olambra, um instituto de treinamentos voltado para comunicação de liderança e CEOs. CEO, C-level e donos de empresas.
Ele tinha um produto lá, pô, começa aí, né? Se você vai apresentar um produto para o C-Level, uma coisa que vai envolver 8, 10 encontros, qual que é a faixa de preço que você acha que vai custar isso aí? Chuta aí um valor. 10? Quem dá menos ou mais? Hã? Mais? 50 pau? Para um C-Level. O C-Level que senta na mesa, ele espera um múltiplo disso aí, 50, 30. Pô, 30 para valer minha atenção aqui. Às vezes o produto é o mesmo, cara, mas preço, e não é só subir preço, perceba o que eu estou dizendo. Preço diz muito sobre a percepção de valor. Diz muito. Esse é um cliente que a gente mexeu no produto. Ele tinha uma entrega que era 14 encontros, ele vendia por 12 mil reais. 12 mil reais lá. Fazia a conta por hora, dava até dó. A gente não foi só reprecificou porque a gente acha que vale mais e sabe que ele é bom pra caramba e confia nele. Tudo isso é verdade, mas a gente mudou o jeito que ele vende. A gente mudou o processo de vendas. O jeito que ele pega na mãozinha e conduz. O produto hoje tem 8 encontros e custa 26 mil reais. Ele mais do que dobrou de preço. Vendeu 2 em menos de 15 dias. E não é porque ele tem tráfego pago, não. É tudo no outbound, tá? Tudo na raça. Vendedor raiz, BNI. BNI, tá? Raiz. Por que eu estou falando isso? Preço. Preço é uma ciência à parte. Ah, mas e produto? Produto é uma questão muito parecida aqui. Produto, nós vamos falar de estratégia de preço dentro da categoria. Qual que é o papel desse produto na categoria que ele está inserido? É uma outra conversa. Mas tem que saber falar disso. Tem que saber falar disso. Qual que é o papel da minha linha de produto dentro da categoria de ração? Ela é os baratos para quem quer preço? Ela é, vou dar uns spoilers, você já deve ter isso bem mais desenvolvido do que eu estou falando aqui, mas é o barato para quem quer preço? É o medião para atender a maior parte da população, não quer nem o mais barato nem o mais caro? É o mais caro que tem, onde eu vou ajudar na margem e varejista que tem, pode reparar, próxima vez que for no mercado você vai lembrar de mim. Pena, hein? Mas vai lembrar de mim. Quem toma vinho aqui? Ninguém toma vinho e compra no supermercado, mas quem come carne? Carne é o seguinte, você vai na frente do açougue, você vai ter a 100, você vai ter as carnes mais, né, de segunda lá, você vai ter uma alcatra, você vai ter um contrafilé, e você vai ter uns cortes lá, meu amigo, R$130 o quilo, vai ou não? Que carne você acha que mais vende? Você acha que é a mais barata do meio ou a mais alta? É a mediona que vende mais. Inclusive, se você tirar a mais cara, passa a vender menos a mediona. Porque você perde um efeito de ancoragem. Muitas vezes o nosso produto mais caro, isso serve para café especial, que é um dos clientes nossos, o argumento não é se você precisa ter café especial porque você vai vender mais caro e tal. Não é toda a população que quer vender mais caro. Mas tenha certeza que tem uma população que compra esse aqui, o medião, porque é dos mais caros que você tem. E tem uma galera que compra o barato, mas está inclinado a comprar o médio. Não compra porque, puta, eu estou comprando o abaixo desse, tá tudo bem. Agora, se eu boto um caro ali, o médio já começa a ficar mais barato. Porque não é o melhor, mas também não é o pior. Eu vou comprar o do meio. Porra, sua cabeça funciona assim, não sou eu achando. Isso é neurociência do consumo. Isso aqui é bilha de dólar investido para descobrir isso aqui. Então, qual é o papel do seu produto na categoria? Pode falar. É isso aí, porra. Pode falar, hein? É só isso, né? Pode falar. Desenvolve. A percepção de valor da pipoca de cinema. Quem aqui já foi no cinema, comprou pipoca. Quantos tamanhos de pipoca tem no cinema? 3. Qual é a diferença da menor para meio e para maior? A diferença da média para a grande R$2. é sempre menor R$2. do que o resultado da diferença. Então, a percepção de valor, eu vou comprar maior que vai mais a mais. Você acha que é porque o cara é bobo, ele quer vender mais barato? Ele quer te forçar a levar o volume maior, tá tudo pago. Então é uma estratégia de esteira e entra a precificação nessa história, tá? Qual que é o ponto aqui? João, eu tenho que olhar para tudo esses 9? O ideal é que você tenha calibre para olhar para todos os 9. Não precisa olhar para tudo para resolver. Geralmente teu problema está em 1 ou 2 desse aqui. O problema é que as pessoas geralmente focam nesses 2 aqui. Eu estou vendendo pouco, que é o sintoma, não está nem olhando o dado. Pensa que tem dado quando eu estou falando de vendas, é olhar a venda com olhar analítico. Não, o cara só está olhando venda e na cabeça dele é pessoas, porque o cara não faz o que deveria fazer. Então, tem muito mais que isso. Vendas B2B é muito mais do que pessoas e venda. Percebe? Fez sentido essa loucura aqui? Quem quer dividir o ponto aqui que, puta, falou cacete, isso aqui eu não estava olhando e realmente faz sentido olhar? Quem quer dividir? Para tomar água.
Tudo isso, vamos um por vez, para não dar bagunça aqui. Quem quer dividir alguma coisa que chamou a atenção de um dos pilares aqui? Não vou encerrar. A gente tem investido, né? A gente trocou uma ideia, né? Você conhece lá o nosso produto lá, né? Sim. E hoje a gente tem investido bastante em ferramentas, né, associando com o IA, justamente para que a gente tenha mais tempo, né, para melhorar processo, para melhorar pessoas. A nossa esteira a gente tem agregado parceiros, né? A gente tem 5 pilares nossos lá da solução, né? Certo. E aí clientes têm nos pedido mais coisas. E aí muitas vezes a gente demanda mais tempo para fechar os nossos pilares devido às outras soluções que nós não temos. Então a gente tem ampliado o nosso leque de parceiro, mas a gente é chato para isso, você sabe, Tem né? que ser. Para que a gente possa aumentar a nossa esteira e oferecer o todo, mas com parceiros de ponta, né? Animal. Esse é um bom ponto sobre o produto, inclusive, que é o seguinte, produto, o que eu deveria... João, se eu não sei nada de produto, você falou um monte, fez sentido, mas não sei como implementar isso aqui. Geralmente, teu cliente pede produto que você não está oferecendo. Então, produto, pensar esteira, às vezes ele pede. E às vezes ele pede sem saber que ele está pedindo, ele não pede declaradamente, né? Tem cliente que mostra que está precisando, mas não fala. Tem uma frase famosa atribuída por Ford, né, que ele disse que se ele perguntasse para os clientes dele o que o cliente queria, ia falar que queria cavalo mais rápido, né? Ele não teria inventado o carro. Então, assim, tem coisa que o cliente está pedindo. Ele está falando, cara, você não faz isso. Vou dar um exemplo nosso aqui que trabalha com vendas, é o seguinte. Eu desenho estratégia, eu desenho o plano, eu mostro o caminho. Eu não faço. Eu não ponho um BDR lá, um vendedor para vender. Eu escuto direto. Puta, João, animal, mas você não tem um cara para me botar aqui para vender para mim? Não faço. O cliente está pedindo, Aí é minha escolha ou não botar isso na esteira de produtos, mas o cliente geralmente pede. Então, olha para os teus produtos hoje, olha para os teus clientes, com esse olhar, o cliente pode estar pedindo alguma coisa que você não está atendendo hoje. Por que não? Porque gera complexidade e tal. Olha direitinho se é isso mesmo, se de repente é a gente querendo ficar no status quo e não querer dar um passinho aqui, mexer um pouco na embalagem que a gente tem hoje, tá? Legal. Bom, percebe que tem muito pilar, não é sobre fazer tudo, é sobre entender onde é que o mato está mais alto e percebe que o processo está no meio, né? O processo está no meio, cara, o processo é a base das coisas aqui. E por que processo é tão importante? E no B2B eu quero chamar a atenção disso para vocês, é das últimas mensagens aqui, porque senão também a gente começa a se perder e eu quero ouvi-los também, eu quero trocar umas ideias. Quero abrir para perguntas, falar de cases com vocês. Geralmente, quando a gente olha um funilzinho, processo de internet, você vai ver lá, abordagem, qualificação, proposta, negociação, follow-up, fechamento. Isso aqui não é propriamente uma grande novidade. Qual que é o problema? O problema é que a gente não faz direito. Como assim, João? Fala um produto aí, quem quer ser exemplo? Um produto ou serviço aí que vocês vendem? Retífica de motor de moto. Retífica de motor de moto, adorei. Que perfil de moto? Baixa cilindrada. Baixa cilindrada, até quanto? 400 cilindradas, legal. Balcão? Só moto que vai até lá ou vocês têm um outro canal? A gente não recebe a moto, a gente atende o mecânico que desmontou a moto na oficina. Ah, legal, você atende mecânico. Teu cliente é mecânico? Isso mesmo. Legal, maravilha. Então tá bom. Então vamos lá. Mecânicos. Como é que você adquire cliente? Como é que você tem uma rede já credenciada de mecânicos? 22 anos de empresa, então... Quanto? 22 anos de Acostumou empresa. já não? Oi? Acostumou já não? 22, já acostumou já? Eu não estou nesse tempo todo. Boa. Meu pai fundou a empresa, mas eu já estou lá uns 10 anos pelo menos. Legal. Mas é o mesmo tipo de gente há 22 anos, a mesma história triste de sempre. Que animado. Tá bom, beleza. Mas esse exemplo seu, toda vez que chega um motor do mecânico, é para você arrumar, você não tem que vender, né? Sim. Certo? Tinha pedido. Você vende em que momento? Acredito na hora que eu estou fazendo o acompanhamento com ele, conversando, dando essa confiança que ele está precisando. Boa. Mas você faz pós-venda, né? Você tem uma gestão de carteira. Sim. Você não vende. Você não vende. Isso é importante, mas isso é importante. A pergunta é como é que você aumenta essa rede, né? Com qualidade, qual que é o perfil de mecânico que eu quero, quem mais eu quero que saiba do meu produto. Aí tem uma outra coisa, você não vende, né? Eu quero um outro exemplo. Faz sentido isso aqui? Porque aqui eu quero um exemplo para a gente falar de venda para ficar mais prático. Pode falar. Lá sofre venda. Lá é a venda culposa, né? Sem ter muita... Eu falo com propriedade, que eu já fiz parte aí do... Ele abandonou a gente por 4 anos. Aí, ó, excelente. Vamos lavar essa roupa suja hoje.
Nós vamos fazer 5 minutos sem perder a amizade aqui no final. Se preparem. Vocês são irmãos, né? Ah, então tá mais tranquilo ainda. Boa. Vamos dar outro exemplo. Vamos falar de marketing para e-commerce? Não, vamos falar... Quem que se habilita aqui? Eu vou dar um exemplo, mas eu queria fazer um exemplo de vocês aqui. Pode falar. Vamos falar sobre um dos serviços da nossa prateleira, que é o registro de marcas. Registro de marcas. Adorei. Registro de marcas é ótimo. Então, beleza. Pensa o seguinte. Me dá um tipo de cliente que você tem lá. Indústria? Último registro que vocês fizeram lá. O último registro agora foi uma loja. Uma loja que vai entrar aí para o e-commerce, para vender no e-commerce. Legal. Uma loja de informação, vai entrar para o e-commerce, está registrando o quê? Nome da loja? Isso. Nome da loja. Legal. Então, beleza. Esse é um bom exemplo. O que vai acontecer? Esse cara precisa registrar. Eu vou pegar um caso de uma loja de e-commerce que quer registrar a marca dela. O que ela fala? O que ela faz? Ela descobre que ela precisa registrar, alguém falou para ela, alguém deu um toque, enfim, ela já tem alguma experiência, precisa registrar. O que ela faz? Ela pega uns 2 que ele conhece, pega alguma indicação e entra em contato. Só com você? Não. Ela entra em contato com os 2, 3. O que a maior parte da galera faz? Eu cubro o preço. Hã? Eu cubro o preço do seu concorrente. O preço é assim, esse assado, é assim que funciona, manda um texto desse tamanho, é assim que funciona, o prazo é esse, te manda uma propostinha aqui, ó, com o teu nome. É ou não é? É assim que a maioria faz. Como é que deveria fazer? Cara, o máximo possível, pensando no tempo hábil, mas tá. Que momento você está na empresa? Ah, não, nós estamos abrindo. Legal, você já abriu outras lojas? Por que eu estou perguntando isso? Eu quero saber com quem que eu estou lidando, eu quero saber se tem mais negócio para mim. Eu quero saber se esse cara já tem referência de preço. Você já registrou alguma marca? Não. Você está cotando? Estou. Importante cotar, cara. Preço é sempre importante. Só com essas perguntas aqui, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo pergunta de qualificação. Muda o jeito que eu vou apresentar. Se esse é um cara que já registrou marca outras vezes, ele conhece o processo. Então, o que eu vou falar? O que eu, João, faria nesse momento aqui? Ah, não, já registrei e tal, já fiz várias vezes, estou procurando alguém para agilizar. Puta, legal, agilidade é o nosso carro-chefe aqui. Então, você já conhece bem o processo, deixa eu te falar, talvez você veja alguma variação de preço no mercado, mas é importante você ter cuidado, porque a última coisa que você quer é daqui 5 anos ter que defender sua marca. Então, isso tem que ser bem feito. Tranquilidade. Agilidade e tranquilidade. Ah, não, nunca registrei. Você acha que esse cara quer velocidade? Porra, é a marca da vida dele, velho. Você acha que é agilidade que ele quer? Ele não quer agilidade, ele quer segurança, velho. Nunca registrei, primeira marca que eu estou registrando. Pô, fulano, isso é importante pra caramba. Eu nem sei se você sabe o quanto que é importante, mas isso aqui pode te dar uma dor de cabeça gigantesca, isso aqui pode te deixar muito tranquilo para pensar no teu negócio. Deixa eu te explicar como é que isso funciona. Faz um código de 5 minutos e vende segurança. Mesmo produto, registro de marca, velho. O que eu fiz de diferente aqui? Eu qualifiquei, eu entendi com quem que eu estou falando. Se eu entendo com quem eu estou falando, qual que é a dor, qual que é a necessidade, eu adequo a venda. Sem mentir, eu escolho destacar o que da minha solução faz mais sentido para esse cara.